Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está na Rede Previdência, o maior canal do direito previdenciário. Hoje, no Previdência em 10 Minutos, vamos tratar de três importantes decisões. Vamos primeiro falar sobre a negativa da licença maternidade para uma mãe não gestante de casal homoafetivo, tema cada dia mais atual e que precisamos discutir com maior profundidade. O INSS ele é obrigado a retomar pagamento de benefício assistencial para homem com síndrome de Down, né? Ampliando então o conceito de miserabilidade. Essa decisão foi mantida, né? A liminar foi mantida, e ainda vamos falar um pouquinho sobre a negativa de benefício por sequelas da Covid em razão da falta de provas. Tema também atualíssimo e que nós precisamos discutir cada dia mais, né, frente às situações que tem nos apresentado. Então, começando a falar sobre esse tema da Covid, o TRF4 negou o benefício por falta de provas de sequelas da Covid. Né? Um motorista de aplicativo lá do TRF4, ele entrou com um pedido, o pedido foi negado no administrativo e ele, então, inconformado, acionou a justiça. Né? Foi realizada, então, a perícia judicial e nessa perícia não ficou constatada a incapacidade. Os exames médicos que foram juntados não foram suficientes para fazer prova às alegações desse segurado. Ele alega que há um cansaço crônico, falta de ar, mas deixou de juntar provas dessa condição. Então, é muito importante a gente lembrar que há necessidade de provar essa incapacidade decorrente da Covid. A gente sabe que existe, a gente sabe que é real, mas é necessário que se faça, então, prova dessa condição. Né? Conforme a relatora, a desembargadora relatora, os 60 dias de afastamento recomendado pelo médico que tratou da Covid já haviam transcorrido na data da análise dessa liminar. Né? Os exames médicos, em conjunto com o exame físico efetuado pelo médico perito do INSS, não mostram de plano a gravidade das enfermidades, eventualmente geradoras de incapacidade laborativa. Esse, então, foi o entendimento da desembargadora. Então, fica aí a nossa observação para que, em casos semelhantes de sequelas da Covid, a gente possa, então, ter muito cuidado com a instrução probatória dessas sequelas, fazendo o link, então, dos sintomas com a Covid-19. Tema bastante relevante aí, que ainda teremos uma discussão por um longo período de tempo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a negativa da justiça do DF para a licença maternidade de uma mãe não gestante de casal homoafetivo. No caso em questão, a servidora, uma servidora pública do Distrito Federal, ela é casada com uma outra mulher e elas tiveram um filho que foi nascido após o tratamento de fertilização in vitro. Ela não ficou grávida, foi utilizado um sêmen de doador anônimo e os óvulos da autora foram implantados na companheira. Além de ser a doadora de material genético, essa mulher ela desenvolveu o estímulo de ocitocina com o objetivo de amamentar essa criança. E, diante da negativa administrativa, ela, então, ajuizou uma ação no Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para que fosse concedida, então, a licença maternidade. Acontece que o juizado, né, a justiça, o juizado de piso, né, o juiz de piso, determinou que o governo distrital concedesse o benefício à autora. O DF, então, recorre e o réu alegou que não há uma legislação específica para o deferimento dessa licença gestante, né? Quando o cônjuge de servidor que está grávida acaba de dar à luz. Né? Explicou, então, né, nas suas razões, que a lei previdenciária distrital concede a licença maternidade em favor de gestantes, mas ressaltou que a autora não esteve grávida em nenhum momento. Então, essa lei
esse processo foi para o segundo grau, e o magistrado, né, em grau de recurso, essa licença ela foi, então, negada, né? Não foi mantida essa decisão lá do primeiro grau, né? Sendo abraçada, então, a tese do Distrito Federal, a tese do DF, dizendo que não há previsão legal para esses casos. Essa aqui também é uma matéria que a gente precisa discutir profundamente, porque essas relações, elas estão mudando, as nossas relações afetivas estão em franca mudança, em franco desenvolvimento de outras relações que não aquela relação mais vamos chamar de corrente, mais comum. Então, é necessário que a gente discuta judicialmente, que a gente, inclusive, faça uma gestão para que a gente tenha projetos de leis que abriguem essas situações, que a cada dia passam a ser mais recorrentes e comuns, né? Então, para que a gente não tenha que ter, de novo, como alguns argumentos, né? Como, por exemplo, a ausência legislativa. É tema extremamente relevante para o aprimoramento do direito previdenciário, né? E, por fim, vamos falar aqui dessa decisão também muito interessante lá do TRF4, né, TRF da quarta região, que obriga o INSS a retomar o pagamento de benefício assistencial de um homem com síndrome de Down. Esse benefício ele já era pago desde 1997 e o INSS arguiu que houve uma mudança na situação da família e que, portanto, em abril de 2021 cessou os pagamentos e ainda cobrou o valor equivalente a R$60 mil em razão de recebimento indevido de benefício. Inconformado com essa decisão, a representante deste cidadão recorre à justiça e, então, teve a sua liminar concedida, né? E, posteriormente, a autarquia recorre dessa liminar e, em sede de agravo, o TRF4, né, na 6ª região, ele confirmou a liminar nas palavras do juiz convocado, José Luiz Luvizeto Terra. Ele destaca que há elementos suficientes a amparar a antecipação da tutela, pois restou comprovada a deficiência do autor e a situação de vulnerabilidade acentuada da família, que suporta despesas consideráveis com a saúde. Ao manter a liminar, ele apontou ainda que o critério econômico objetivo de 1/4 de salário mínimo não é reconhecido como constitucional, enquanto fator exclusivo de avaliação da vulnerabilidade social. E os riscos de eventual irreversibilidade de uma decisão recaem de forma muito mais violenta sobre a recorrente e a sua família. Essa decisão de extrema importância, uma decisão em sede liminar, né, que mais uma vez reforça essa ideia de que o critério objetivo de 1/4 de salário mínimo não pode ser o único definidor da concessão do benefício assistencial. Afinal de contas, esse benefício visa a cobrir uma hipossuficiência, né? Uma falta total de condição, né? A gente deve falar em condição de vulnerabilidade e não de miserabilidade. Nunca esquecer que a gente está lidando com o critério de vulnerabilidade social, que é diferente do conceito de miserabilidade social, que muitas vezes o INSS aplica o conceito de miserabilidade social. Então, decisão de extrema relevância que a gente tem que aí guardar, né, para estar utilizando recorrentemente e fazer essa jurisprudência cada vez mais sólida. Essas são as nossas notícias de hoje. Se você ainda não segue o nosso canal, tá na hora de se inscrever, aperta o sininho e fica atualizado de todas as notícias da Previdência Social aqui na Rede Previdência. Um bom carnaval a todos e até a próxima terça-feira.